Paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Como é que vocês estão? Está uma noite bem chuvosa hoje, bastante chuva, mas vamos assim mesmo, vamos falar da palavra hoje também. Hoje eu estava aqui meditando um pouco aqui na minha casa e o Senhor me deu uma palavra que é um tanto dura, mas é necessária de ser dita, de ser manifestada, de ser anunciada, Porque, irmãos, sabemos que a vinda do Senhor Jesus é cada vez mais próxima. Muitos se diz, muitos falam, Jesus está voltando, Jesus está próximo, Jesus está batendo a porta. Mas o que é que nós temos feito a respeito disso? O que é que tá bom, mas Jesus está voltando, Eu vejo às vezes alguns no culto falando sobre isso, agradecendo que Jesus está voltando, mas o que é que está sendo feito a respeito? Como é que está a nossa vida, a minha vida? Estamos preparados para a volta do Senhor Jesus? Temos o conhecimento da proporção que é isso, que isso vai causar na nossa vida espiritual, como cristão, como homem e mulher de Deus? Nós temos essa noção, meus irmãos? Então, nosso Senhor me deu uma palavra hoje, como eu disse, é dura, e eu tomo ela primeiro para mim, como eu sempre venho dizendo, eu trago ela para a minha vida primeiro ela serve para mim, dessa forma eu a entendo, peço ao Senhor o entendimento, medito, e após eu venho transmitir o que o Senhor me disse, Então, meus irmãos, o que o Senhor me deu nessa noite está em 1 João, primeira carta, primeira epístola de João, do apóstolo João, E eu separei alguns versículos para eu ir falando, comentando, Coceira aqui, meus irmãos. Me desculpe. Então vamos no primeira epístola do apóstolo João, 1 João, no versículo 1. No capítulo 7, capítulo 6, versículo 6, na verdade, me perdoe. 1 João, capítulo 1, versículo 6. Meus irmãos, enquanto vocês acham, onde que essa palavra vai servir em nossa vida, esse comecinho aqui, principalmente para quem já tem um tempo já de caminhada com o Senhor, para quem já tem um tempo já que se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, para quem já tem um conhecimento,
né, meu irmão? Assim como eu, né, 9 anos de convertido, entre quedas e levantares, né? Eu me encontro aqui pela misericórdia do Senhor, né? Falando da palavra, mesmo que por vídeos, né, gravados, mas eu estou buscando fazer algo pelo reino, né? Mas como devemos nos posicionar para termos essa autoridade? Como devemos nos comportar para termos, né, a permissão do céu para que possamos fazer algo pelo reino de nosso Deus, nosso Senhor, que será o nosso Salvador e Libertador, Jesus Cristo? Como estamos nos comportando para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Estamos realmente nos preparando? E aqui o apóstolo João, ele nos deixa algumas recomendações, algumas dicas, né, meu irmão? Vamos dizer assim, para facilitar o entendimento. Então aqui em 1 João, no capítulo 1, versículo 6, diz assim, já foi logo uma pancada, irmão, né? Diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Né? Então aqui, meu irmão, já é bem forte já, né, essa palavra. Já é bem forte. Né? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Né? Então, meus irmãos, não vamos nos enganar. Né? Eu digo nos enganar mesmo porque a Deus nós não enganamos. Muitas vezes as coisas não dão certo na nossa vida por essa questão que diz aqui mesmo. Estamos no engano, enganando a nós mesmos, tendo uma aparência de crente, de cristão, se vestindo como, fala como, né? Mas como é que está a vida por dentro? Será que tem comunhão realmente com o céu, com o Senhor Jesus? Essa comunhão realmente existe? Que eu mostro? Que você mostra dentro da igreja? Será que realmente existe essa comunhão, meu irmão, com Jesus? Ou fica somente na aparência? Se fica somente na aparência, eu e você somos mentirosos. E não temos comunhão alguma com o Senhor Jesus Cristo. Entende a gravidade que é, meu irmão? Se dissermos que temos uma comunhão, devemos viver o que nós pregamos. E devemos praticar. Tamanha a gravidade disso, que nos acarreta a morte espiritual, a condenação eterna. Né, meu irmão? Então, Deus falou muito forte comigo, porque, irmãos, como eu disse, e todo vídeo eu falo, talvez quem está acompanhando os meus vídeos pode até achar taxativo, né, da minha parte, mas
Irmãos, eu não falo do que eu não vivi. Eu não falo do que eu não vivi. Eu não sei o que o Senhor está preparando para mim com tantas palavras fortes, né? Eu não. Mas o irmão está querendo dizer o que com isso? Só fala do que viveu, falando dessa palavra, desse jeito de mentira. O irmão está falando que só prega o que viveu exatamente. Eu não sou hipócrita. Eu já vivi nesse engano. Já vivi nesse engano, meu irmão. Minha vida virou do avesso. Minha vida, ela dava giros, porque eu vivia nesse engano aqui. Então o Senhor vem falando, alertando, ensinando. Por isso que eu falo que a palavra primeiro vem para mim, para depois eu poder passar. O Senhor vem constantemente me fortalecendo, me preparando para o que eu ainda não sei. Mas são palavras de ensinamento e ensinamentos riquíssimos, né? E eu venho, através desses meus diálogos com o Senhor, eu venho passando através desses vídeos, né? Aí continuando aqui, meu irmão, no versículo 7, o Senhor nos diz assim: porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, como Ele quem? Como o Senhor Jesus, né? Porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Né, meu irmão? Continuando no versículo 8, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, não há verdade em nós, né? Vocês já viram, conhecem ou conheceram algum irmão que gosta de ficar apontando o pecado do outro? Vocês já viram, já conheceram algum irmão, alguma irmã assim? Já conviveram com alguém assim? Que gosta de ficar apontando os teus erros? Mas com o tempo passando, você começa a ver, né, que a própria pessoa acaba caindo no mesmo erro que apontava. Será que havia realmente verdade em quem acusa? Né? Então, meu irmão, aqui fala muito do auto-engano, né? Esses versículos aqui fala muito do auto-engano, né? Mas enganamos a nós mesmos apenas, porque a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo não é possível enganarmos, meu irmão. É impossível. Consegue entender o grau elevado que é o compromisso com a palavra, meu irmão? Deus, isso é muito forte. O compromisso com Jesus é muito sério. Muito sério, meu irmão. E como que nós podemos começar a nos limpar? O que é que pode nos limpar disso? Tá bom, irmão Fábio, eu identifico esse erro em minha vida, como o irmão disse que já identificou e já passou por isso. O que é que eu faço?
para que eu possa recomeçar o meu caminhar com o Senhor Jesus de uma forma verdadeira e real. A palavra está logo aqui em seguida, meus irmãos, no versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se nós nos derramarmos e confessarmos os nossos pecados de coração aberto, irmão, Ele é fiel e justo. Estou repetindo o que está escrito aqui, não são minhas palavras, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem é que causou toda essa injustiça em nós mesmos? Quem é que cometeu os pecados? Somos nós mesmos. Como assim causamos injustiça em nós mesmos, irmão? Não. Você acha que você comete pecado contra quem? Quando nós cometemos um pecado, a quem nós atingimos, a quem nós ferimos? Claro, nós mesmos, Talvez alguém que amamos, mas mesmo assim acabamos por errando, por fazendo más escolhas, o que se justifica, se classifica como um pecado. Mas cada vez que pecamos contra nós, contra um irmão, a palavra nos diz que nós somos imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. Então pecamos contra Ele. Pecamos contra o próprio Deus, meu irmão, quando fazemos algo que nos prejudica ou prejudica o nosso irmão. Estamos cometendo um pecado contra o próprio Deus, pois somos a imagem e semelhança dEle. Consegue entender o grau elevado que é o compromisso, meu irmão? Isso não é brincadeira, não é brincadeira. Então confessamos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa, nos purifica, E no versículo 2, logo no início, João ainda nos dá mais uma confirmação disso, através da palavra. Aqui no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, tudo que ele falou até aqui, no início do capítulo, no início da sua carta, são instruções para que não pequemos. Aqui ele já classifica, a intensidade que é o compromisso com a palavra. Ele já intensifica e classifica, meu irmão, já deixa bem claro isso aqui. A relação entre pecado e mentira, compromisso realmente, Mas ele também nos deixa ali, nos fala o caminho para cessar isso em nossa vida. É confessar os pecados, como eu já disse no versículo 9, mas aqui no capítulo 2, versículo 1, continuando, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Vou repetir.
Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, quem é que vai nos auxiliar nesse momento? Quem é a ponte até o Pai? Quem é o Pai? É o próprio Deus, o Criador do céu e da terra. Ele é o nosso Pai. Então, quando pecamos contra o nosso Pai, quando desobedecemos a palavra do nosso Pai, Jesus Cristo é o nosso advogado para com o Pai. Então quem vai interceder por nós é Jesus Cristo, meu irmão. Não tem outro. Não tem outra. Muitos se enganam, que existe um outro intercessor por nós. Não existe. O único advogado para com o Pai é o Senhor Jesus Cristo, o justo. O justo. Não quer dizer que nós não vamos ter que pagar por nossos erros, mas o Senhor Jesus entra como nosso advogado para defender a nossa causa. Não nos livra da consequência, mas Ele nos dá uma outra oportunidade para que possamos fazer diferente dali em diante. Como Ele sempre curava um enfermo, um paralítico, como quando Ele libertava um endemoniado, Ele dizia: vá, pois perdoados estão os seus pecados. Ou Ele dizia: vá e não peques mais. O Senhor Jesus é o nosso advogado. Através do sangue dele nós somos perdoados e purificados. Consegue entender, meu irmão? Aqui ele reforça um título aqui no versículo 3. Quem ama obedece, é o título aqui, no versículo 3 em diante. Quem ama, obedece. Quem ama quem? Pai, mãe, marido, esposa? Não necessariamente. Não que não tenha um sentido, mas aqui quem ama o Pai, obedece. Quem ama o Senhor Jesus Cristo, obedece. Quem ama o Espírito Santo, obedece. Que trata das questões espirituais, No versículo 4 diz: aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não há verdade. Meu irmão? No versículo 6 diz assim: aquele que diz que nele está, também deve andar como ele andou. Então, se você diz, meu irmão, se eu venho aqui falar da palavra, digo que eu conheço o Senhor Jesus, mas eu não guardo os seus mandamentos, me torno mentiroso e não há verdade em mim. Se você diz que conhece ao Senhor Jesus, mas não guarda os mandamentos, não há verdade em ti. Meu Deus, é forte demais a palavra, meu irmão. Ser cristão não é para qualquer um. Muitos se apegam apenas nas palavras mansas, nas palavras de
de vitória, de bênção, de prosperidade. E deixam de lado esse tipo de palavra, que também é a palavra do Deus, do nosso Deus. E que é muito mais importante do que uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, de restauração. Pois sem isso aqui, meu irmão, você não consegue nada, eu não consigo nada. Sem estar alicerçado nisso, meu irmão, esquece. É ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Então, se dizemos aqui, como está no versículo 6, do capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, o irmão está querendo dizer que eu devo ser como Jesus Cristo? Sim. É claro que não se compara, meu irmão, mas devemos nos inspirar nele. É claro que, para alcançar, não é uma coisa que se compare. Mas devemos guardar os mandamentos do nosso Senhor Jesus. Seguir os passos, os mandamentos. Está bem forte a chuva aqui, vocês estão ouvindo os trovões? Mas amém. Meu irmão? Então, falar desse tipo de palavra também não é fácil, Também não é fácil ouvir, Mas Deus, Ele corrige apenas a quem Ele ama. Ele ama todos nós. Então, de alguma forma, Ele quer levar a correção para nossas vidas. Da mesma forma, muitas pessoas que estão na igreja, que diz que conhece, mas como que é dentro de casa, como que é no trabalho, como eu falei um pouco atrás, acusa o irmão, não se porta bem dentro da casa, não leva amor, pelo contrário, se transforma, mas na igreja passa aquela aparência, Por que eu estou falando disso? Mais adiante no versículo 9 fala isso, não sou eu quem estou falando, meu irmão, não sou eu, é a palavra, que diz assim no versículo 9: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Oh, meu Deus! O que adianta você falar, apontar os erros do seu irmão, do seu ente querido, do seu familiar? Mas como é que você está? Como é que está o seu comportamento perante o seu irmão? Você ora por ele? Ou você apenas julga? Você busca pela vida dele? Ou você apenas aponta os erros dele? O jogando cada vez mais para baixo. Então, se você aborrece a vida do seu irmão, você ainda está em trevas. Meu irmão? No versículo 11 diz assim: mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Você começa a não enxergar mais as coisas.
Começa a não ver mais as coisas. Então até aqui, meu irmão, a palavra, ela vem de encontro com o nosso comportamento como cristão. Se dizermos algo, temos que andar conforme aquilo que dizemos. Não só na frente de uma câmera, na frente, né, do altar, não sei, na igreja, o irmão que grita, que dá glória, aleluia, com roupa chique, cheiroso, né? Mas por trás, dentro da casa, briga, fica apontando os erros do irmão, no trabalho não se comporta como um cristão. Auto-engano, meu irmão, auto-engano. Auto-engano. Quando temos um comportamento assim, né? Irmãos, eu vou parar o vídeo aqui, eu vou dividir, né? Essa será a parte 1 do vídeo, tá? E logo em seguida eu já vou gravar a parte 2, né? Vai começar a falar um pouco mais forte. Né, irmãos? Assista o próximo vídeo, hein?